se existem essas estratégias pra gente, que permite, né, a gente identificar, entender esses padrões de autossabotagem e conseguir superar ou enfrentar. Eu acho que é interessante pensar em lugares cíclicos, né, que foi o que a gente pontuou anteriormente. Se você se vê sempre no mesmo lugar, né, mesmo que em contextos diferentes, com pessoas diferentes, mas acaba caindo naquele mesmo lugar, se perguntar, mas peraí, tem uma coisa errada, porque a pessoa é diferente, mas o lugar que a gente acabou caindo é o mesmo, então tem alguma coisa aí, né? Então, essas questões também de tipo, tem prazos, nunca conseguem cumprir, tem várias atividades para fazer e não consegue fazê-las, né? Sempre tudo muito atropelado, ou faz, entrega tudo, mas tudo bem meia boca ali, vamos dizer, né? Nada com a qualidade que você sabe que pode entregar, que eu acho que é importante pontuar isso. Você sabe que poderia entregar algo melhor, né? Você sabe que poderia fazer melhor, mas porque se desorganizou, não conseguiu entregar nenhuma das coisas que você tinha que entregar de uma forma boa e sadia. Então, esses comportamentos muito cíclicos, com grupos diferentes, em contextos diferentes, eu acho que é importante de se questionar. E também sempre, aquilo que eu falei da autodúvida, né? Se é uma autodúvida de um lugar sadio, de tipo, né, vamos entender aqui, ok. Mas se é sempre você de um lugar de autodepreciativo, você sempre num lugar que tipo, eu não posso, eu não consigo, vamos entender então que imagem que foi essa criada, que você tá sempre nesse lugar meio que de dejeto, né, que não presta, que não vale nada, de que não consegue nada. Então vamos entender. E o que é interessante falar disso já me leva a um outro tópico que vocês colocaram no roteiro, que é sobre a população LGBT, né? E que aí eu trago não só a população LGBT, mas mulheres, pessoas racializadas, pretas, indígenas, que, né, a gente vive numa sociedade potencializadora do homem branco hétero cis. Tudo que foge disso já tá passando ali já é enquadrado em caixas, né? Então a mulher tem um lugar definido. Óbvio, a gente tem que reconhecer que hoje tem esse espaço para discutir, tem se melhorado, tem se avançado na discussão, mas ainda tem muito a melhorar e a gente sabe que o machismo ainda está aí, persiste, né, na nossa sociedade. Então, esses grupos são colocados em lugares que, tipo assim, você só pode fazer isso, você só pode fazer aquilo, você só pode fazer aquilo lá. Então, são afetados de forma diferente? A gente pode ser afetado de forma diferente, sim, porque talvez esse questionamento, esse autoquestionamento desse lugar depreciativo seja mais persistente nesses grupos do que no homem branco, hétero, cis, sabe? Não que eles não possam ter esses questionamentos, mas os nossos grupos, né, por estarem nesses lugares marginalizados, lugares mais limitados, então, a mulher não pode estar em tecnologia, por que não? Né? LGBT não pode estar nos esportes, por que não? Né? Pessoas pretas não podem estar em lugares de chefia, né, em lugares que né, não sejam também exclusivamente no esporte, por que não? Né? Mas essas construções, e aí acho que a gente tem que entender que a construção subjetiva, ela tem um atravessamento social, ela tem um atravessamento da família que está criando aquela pessoa. Então, essa família questiona, né? Ela tem aparato para poder questionar essas construções sociais e conversar disso com seus filhos, né? Ou não, às vezes acaba acatando ali, né, alguma coisa ou outra, e aquilo que é social acaba também sendo ensinado dentro de casa, né, persistendo dentro de casa. Então, isso aí vai definindo se eu vou conseguir olhar para mim de uma forma mais leve, mais saudável, ou se eu sempre vou olhar para mim com essa crítica muito grande, né? Então, tipo assim, será que esse lugar me cabe? Né? Então, enquanto mulher, né, ela tá num lugar que é majoritariamente masculino, ela pode se questionar, tipo, será que eu devo ficar aqui? Ela tem toda a capacitação para estar ali, né, técnica, para poder estar ali. Talvez ela até seja melhor do que a grande maioria dos homens que estão ali. Mas ela vai se questionar se aquele é o lugar dela, simplesmente porque ela foi ensinada, né, às vezes socialmente falando, e também às vezes dentro de casa foi ensinada que aquele lugar não era para ela. E aí pode cair nesse lugar de, né, eu vou me sabotar para acabar sendo, sei lá, mandada embora. Não que ela vai fazer isso de forma consciente, mas ela vai emitir comportamentos ali que vão levar ela ao, talvez, esse lugar da demissão, né? E aí, quando a gente fala de cíclico, isso não vai acontecer só numa empresa. Ela vai mudar de empresa, o questionamento vai voltar, e aí ela vai cair nesse mesmo lugar de comportamentos de autossabotagem que vão levar à demissão dela.
E aí o processo terapêutico vai entrar justamente isso, para ela se haver ali com, peraí, que construção de imagem é essa que ela tem para que ela, né, não pode? De quem? É dela? Será que é dela? Será que talvez não foi algum familiar que fez parte dessa construção subjetiva dela, que colocou nela que ela não pode ocupar aquele lugar? E aí, por algum motivo, e aí aqui quando a gente fala de responsabilização, também entender isso. Peraí, o que eu ainda tô sustentando esse lugar? Né? Você identifica lá que é um exemplo, né? O pai que sempre colocou esse lugar talvez muito feminino, que tecnologia não é para ela, e é uma pessoa que ama tecnologia, né? E aí ela se forma, até consegue se formar dentro do ramo da tecnologia, começa a trabalhar, mas sempre nesse lugar, começa a trabalhar e mandando embora, começa a trabalhar e mandando embora, e esse comportamento se persiste. E aí quando ela vai para o processo terapêutico, ela descobre que tem essa imagem construída pelo pai, que aquele lugar não pertence a ela. Mas por algum motivo, ela ainda está persistindo naquele lugar. Então, assim, processo terapêutico, será que ela tinha consciência de que essa imagem ainda, ela catava ela, né? Desse não lugar da mulher na tecnologia, né? Então, é bem complexo, né? Acho que essas populações que a gente pontuou são, sim, acho que demarcadas de formas majoritariamente de talvez cair nesse lugar de uma autossabotagem, de um autoquestionamento que não é sadio, que não é leve, que é sempre muito arregado de críticas, de preconceitos.